Vamos lá, galera. Continuando aí aquele texto que não terminou, mas agora vai. Vamos lá. Continuando, não sei se você se lembra, nós estávamos aqui. Olha como já está sangrando o texto. Falamos sobre o segundo parágrafo, que é esse que eu estou falando agora. Esse segundo parágrafo é a argumentação do texto. Lembre que no primeiro parágrafo eu falei sobre o Big Brother, reality show, que um viés um pouco negativo. E agora no segundo parágrafo eu argumento. Note, só para retomar, que eu falei sobre um fato exemplo, pessoas que já ganharam bastante dinheiro no Big Brother e, consequentemente, outras ficam muito ansiosas para entrar nesse programa. É um programa imperdível e tudo mais, há muita propaganda em cima disso. E eu falei também aqui no fim, não sei se você lembra, essa frase do sexólogo Carlos Mota Noblar. Quem seria ele? Ninguém, mas é uma autoridade que eu inventei só para poder ilustrar para você o que é uma estratégia argumentativa. Dentro de um texto dissertativo argumentativo, se faz necessário o uso de estratégias argumentativas, que são aquelas que fazem com que você seja convencido daquilo que está lendo. Percebe? Maravilha. Então vamos avançar. Não satisfeito, desde o primeiro ano, o Centro de Pesquisa Vox Generalis, esse é um centro de pesquisas que eu também inventei, é mais uma estratégia argumentativa, ou seja, você pode fazer uso de fontes consagradas para poder argumentar. Por exemplo, quando você lê um texto, e nesse texto você tem, por exemplo, a revista Veja, a revista Época, a revista Isto É, enfim, Jornal do Brasil, Globo, qualquer tipo de fonte consagrada, pode ser até mesmo uma revista lá de fora, como Nature, enfim, qualquer tipo de publicação ou mídia que tenha fama, que seja consagrada no mercado, dentro de nossa sociedade, a gente pode utilizar como um recurso argumentativo, como estratégia argumentativa. Observe como é que eu vou fazer isso. Não satisfeito, desde o primeiro ano, o Centro de Pesquisa Vox Generalis vem apresentando precisos números que corroboram garantido sucesso no nosso intelectualmente atrasado país. Assustadores 65% da população assistem assiduamente aos famosos paredões. Note que o cara que criou esse texto, ele está sendo bem engajado, bem radical em colocar as suas opiniões. Agora vamos notar aqui o pronome relativo. Eu já falei de pronome relativo algumas vezes, né? E vou continuar falando até você entender. Note que esse aqui é um pronome relativo, pois ele retoma a ideia anterior. Observe, vem apresentando precisos números que corroboram o garantido sucesso. O que corrobora o garantido sucesso? São os precisos números. Então, esse aqui retoma um termo anterior, ele tem valor anafórico, pois ele faz referência, substitui uma ideia anterior. Ok? Continuando. Que corroboram o garantido sucesso no nosso intelectualmente atrasado país. Observe, eu não sei se você se lembra, que eu coloquei lá na aula de tipologia textual, quando eu falava sobre dissertação argumentativa, no último tópico estava escrito a palavra modalização. O que seria a modalização? Eu lembro de ter comentado com você que a modalização é quando você utiliza um termo para exprimir, para expressar um ponto de vista sobre alguma coisa. Beleza? Então vamos lá. O nosso país é um país atrasado ou é o ponto de vista da pessoa que está falando aqui no texto? É um ponto de vista? Então, o adjetivo atrasado é um adjetivo modalizador. Por que ele é modalizador? Porque ele expressa um ponto de vista sobre alguma coisa. Toda vez que você utilizar uma expressão modalizadora, que expressa um ponto de vista sobre alguma coisa, está ocorrendo a modalização. Note agora uma outra estratégia argumentativa. Já falei sobre fontes, já falei sobre fato exemplo no parágrafo anterior, e agora eu vou falar sobre, olha aí, ó,
dados estatísticos. Os dados estatísticos são usados também como estratégias argumentativas. Por quê? Muito simples. Todo e qualquer tipo de estratégia argumentativa serve para persuadir, convencer o leitor do que está sendo falado. E números, como a gente sabe, números não mentem. Lá está a verdade. Então, aqui, 65% dados estatísticos corroboram a minha tese. Que tese? De que esse programa realmente é nocivo. E quem vê esse tipo de programa é o povão, pessoas intelectualmente atrasadas e tudo mais. Olha como o autor está engajado. Ele é bem pesado na sua argumentação. E ele prova com argumentos convincentes a tese dele. Ele poderia estar falando bem do Big Brother, mas ele não quer. Ele quer falar mal, ele quer falar realmente mal. Continuando. Dá para acreditar como a cultura da futilidade é tão popular? Assim como Chacrinha era um estouro na audiência nos anos 80, o novo Chacrinha ressurge com nova roupagem, atraindo os olhares alheios para mulheres seminuas. Quiçá Noinhas da Silva. Olha para cá. O assim como é uma expressão que faz uma comparação entre o Chacrinha e o novo Chacrinha. O que seria o novo Chacrinha? Bem, já que o tema do texto é o Big Brother, o novo Chacrinha seria o Big Brother, consequentemente. Note que interessante, eu usei essa expressão, o novo Chacrinha, para fazer referência a Big Brother. Nós temos aqui uma expressão substantiva que faz referência a Big Brother. É um elemento coesivo referencial. Continuando, ainda nos resta alguma dúvida de que tal reality show vai perpetuar-se, agora ficou bonito, ao longo de bons anos pela frente? Percebe essa pergunta? Essa pergunta é interessante. Olha, não cai muito questão disso em prova, mas vai que. Então eu quero comentar sobre essa pergunta. Essa pergunta é chamada de pergunta retórica. O que seria uma pergunta retórica? É quando você faz uma pergunta sem que você queira ou sem que se espere uma resposta a essa pergunta. É uma pergunta que já traz embutida uma resposta. Note de novo. Ainda nos resta alguma dúvida de que tal reality show vai perpetuar-se ao longo de bons anos pela frente? Em outras palavras, o que está escrito nessa pergunta é: não há dúvidas de que tal reality show vai perpetuar-se ao longo de bons anos pela frente. Não há dúvida nenhuma. Então, é uma pergunta retórica, uma pergunta que não exige resposta. Vai fazer você refletir e, consequentemente, já está embutida a resposta nela. Pasmem, há um contrato deste câncer até 2014. Olha como o cara é pesado. Aqui foi usada uma figura de linguagem para comparar esse tipo de programa a uma doença até 2014. Olha aí. Note que esse engajamento é encontrado em muitos textos, tá certo? Esse texto aqui, ele é de fato muito engajado. Até porque, quando você defende uma tese em que você acredita firmemente, você procura usar o quê? Usar argumentos convincentes, realmente engajados, para que a pessoa seja convencida daquilo que você diz. Beleza? Note que eu estou analisando um texto. Como é que se analisa um texto? A gente analisa percebendo se, vamos lá, tipologia textual, se ele é narrativo, descritivo ou dissertativo. Dissertativo argumentativo ou expositivo. Nesse caso, eu sei que a dissertação é argumentativa porque eu estou defendendo um ponto de vista de maneira bem engajada para convencer o meu interlocutor, a pessoa que está me ouvindo ou lendo. Ok? Mais alguma coisa. Como é que eu posso analisar um texto dissertativo argumentativo, que cai muito em prova? Eu analiso observando cuidadosamente cada parte. Eu tenho que perceber qual é a tese do texto, o que está sendo defendido no texto, ou o que está sendo acusado no texto. Eu tenho que perceber qual é o tópico frasal, tenho que perceber as estratégias argumentativas e não posso deixar de notar os elementos coesivos,
que estão em vermelho, eles cumprem um importante papel para que você entenda bem o texto, ok? Vamos lá para o próximo parágrafo. O próximo parágrafo diz assim: olha aquela expressão que eu te falei agora há pouco, por outro lado. Por outro lado é uma expressão que dá aquela ideia de contraposição. Lembra que eu falei disso na última aula? Então olha aí, ó. Por outro lado, quem não gosta de dar uma espiadinha, como diz Bial? Todo mundo, né? Todo mundo gosta de dar aquela espiadinha. Ou não. Se o próprio Jô Soares postou no Twitter BBB igual a desliga a TV, é porque ele sentiu aquele comichão do homem em investigar a vida alheia. Até porque, para alguém criticar, é preciso conhecer. Se alguém quer criticar o BBB, é preciso ver. Concorda comigo? Então, o autor do texto aqui deve ter visto muito, né, antes de criticar. Observe o porquê. O porquê é um elemento coesivo sequencial. Lembra disso? É uma conjunção explicativa. O objetivo dela é ligar a ideia anterior à ideia posterior. Beleza? Maravilha. É uma conjunção explicativa. Esse ele aqui também está em vermelho. Não é isso? Maravilha. Qual é o propósito do ele aqui? O ele retoma alguém. Lembra que o pronome tem um papel coesivo referencial? Ele retoma uma ideia no texto? Às vezes ele pode se referir a algo posterior, mas nesse caso ele tem valor anafórico. Ele sentiu aquele comichão do homem em investigar a vida alheia. Ele quem? Vem comigo. Olha, Jô Soares. Ok? Tranquilo? Note que nesse momento, quando eu falo sobre Jô Soares, de novo eu estou usando uma estratégia argumentativa. Eu estou usando alguém conhecido na mídia, uma pessoa intelectual, respeitada, consagrada, para poder sustentar o meu argumento. Se o meu argumento é contra esse tipo de programa e o Jô Soares diz BBB igual a desliga a TV, consequentemente, não deve ser muito bom, né? Maravilha. Então, o ele é um elemento coesivo referencial, tem valor anafórico. Ele retoma um termo anterior de Jô Soares. Continuando. O que se deduz é que o homem se vê no lugar do outro e tem a sensação de que está sendo representado por um brother da casa. Observe aqui outro. Essa palavra aqui, outro, está se referindo a alguém. Concorda comigo? Olha aí, ó. O que seduz é que o homem se vê no lugar do outro. Esse outro faz referência a um ser que está fora desse texto. Quem seria esse outro? Seria um brother da casa. Não é isso? Observe que, num primeiro momento, ele se refere a algo fora do texto. Só que na leitura do texto, você percebe que, na verdade, a pessoa que se sente no lugar desse outro é quem? O brother da casa. Lembra que eu falei para você que os pronomes, eles têm valor anafórico ou catafórico? Nesse caso, o outro se refere a um termo que vem depois. Logo, ele tem valor catafórico. Continuando. Dessa forma, olha que coisa linda. O dessa forma é uma expressão que conclui. Portanto, eu posso dizer que essa expressão é uma expressão conclusiva. Note o interessante. O dessa forma conecta toda a ideia anterior à ideia que vem a seguir. Afinal de contas, nós estamos concluindo. Fique atento a esses elementos coesivos. Os conectivos, as conjunções, as expressões que conectam ideias do texto são muito importantes em qualquer tipo de prova, ok? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, quais provas trabalham bastante os elementos coesivos. Vou fazer um resumo bonito no fim do vídeo. Vamos lá. Dessa forma, a indústria do espetáculo vem recrutando os ingênuos telespectadores, que se submetem às mais patéticas situações para gravarem seus DVDs e concorrerem a uma vaga no programa. Vamos lá. A indústria do espetáculo vem recrutando os ingênuos telespectadores que se submetem às mais patéticas situações. Olha aí, os caras se submetem com que finalidade? Com a finalidade de, olha aí, ó, para. O para é uma preposição que indica finalidade, normalmente.
na sua prova, 90% ou mais de chance o para indicar finalidade. Fique atento a isso. Para gravar em seus DVDs, olha aí os seus. Esse pronome faz referência a quem? Aqui atrás, olha. A indústria do espetáculo vem recrutando os ingênuos telespectadores que se submetem às mais patéticas situações para gravarem seus DVDs. DVDs de quem? Desses ingênuos telespectadores. Os DVDs deles. Ok? E concorrerem a uma vaga no programa. Observe a palavra programa. Se eu coloco aqui BBB, ia ficar meio repetitivo, porque um pouco atrás no texto já aparece BBB. Aí o que eu faço? Eu utilizo a palavra programa, que é um substantivo, para substituir, fazer referência a BBB. Tranquilo? Coesão, qual é o nome mesmo? Coesão referencial. Inclusive, nós já nos devemos ter perguntado, e se eu enviasse um vídeo, conseguisse entrar e ganhasse 1,5 milhão? Pô, seria uma boa grana, né? Não, mas você não vai fazer isso. Tô brincando, fica à vontade. Inclusive, é uma expressão que dá a ideia, como o próprio nome sugere, de inclusão. O inclusive dá uma ideia de inclusão barra adição. Observe que eu comento algo anterior ao inclusive e coloco o inclusive para poder adicionar uma nova ideia, ok? Também é um elemento coesivo, que conecta a ideia anterior à posterior. Pessoal, vamos fechar o caixão agora, hein? Parágrafo de conclusão. De qualquer modo, portanto, observe só, o de qualquer modo faz referência ao parágrafo anterior. Lembra que eu comentei que, normalmente na redação, você utiliza termos para fazer conexão entre os parágrafos? Porque às vezes a gente pensa que a conexão só existe entre os termos, entre as orações. Não é verdade. Você pode utilizar elementos para conectar parágrafo a parágrafo, ok? Note que o portanto, que é uma conjunção conclusiva, também faz referência a tudo que foi dito anteriormente em todo o texto, porque esse é o último parágrafo, é o parágrafo de conclusão, beleza? Então vamos lá. De qualquer modo, portanto, fico com o que diz meu bom senso. O que diz o meu bom senso? O programa é nocivo, pois desperta no homem muita baixaria e vilania. Observe que o pois é um elemento coesivo sequencial, é uma conjunção. Qual é o objetivo do pois? Você já sabe, é explicar, certo? E o autor continua engajado, né? Afinal de contas, se o texto inteiro ele passou engajado, na conclusão, será que ele ia fazer diferente? Será que ele ia falar bem do Big Brother? Se ele falasse bem do Big Brother no último parágrafo, nós teríamos o quê? Incoesão ou incoerência? Incoerência, não é isso que você pensou? Maravilha. Por que incoerência? Incoerência porque o texto, o tempo todo, progride com aquela temática de que o reality show é um programa, é um tipo de programa nocivo, ruim, negativo, pesado, que desperta coisas negativas no homem. Aí no último parágrafo, agora eu vou falar bem do Big Brother. Não posso fazer isso, porque aí o texto fica desarmonioso, sem sentido, incoerente, ok? Vamos lá. E isso não é falso moralismo. O que seria o isso, hein? O isso é um pronome de valor coesivo referencial. Ele retoma uma ideia anterior. O isso retoma essa ideia anterior. Ou seja, de que esse programa desperta no homem baixaria e vilania. E isso não é falso moralismo? Não obstante, já ouviu falar no não obstante? É uma expressão bonita, né? Que a gente não escuta no dia a dia, mas você encontra no texto da sua prova. Por que eu encontro, Pestana? Ué, meu amigo, o cara faz uma prova em que precisa haver uma triagem. Os melhores conseguem passar e os que ainda não estão preparados vão tentar a próxima oportunidade. O não obstante não é muito comum na fala. Na escrita, o cara coloca justamente para dificultar a sua vida. Então, eu já vou antecipar para você. Não obstante é uma expressão que equivale a mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Resumindo,
É uma conjunção adversativa. Conecta a ideia anterior à ideia posterior, trabalhando a relação de oposição, de contraste. Olha aí, ó. E isso não é falso moralismo? Não obstante, é simplesmente patético ver que, com a oscilação da audiência, o diretor tenta de tudo. Olha aí, o que o diretor tenta? Ele tenta de tudo. Apesar de eu não ter destacado tudo em vermelho, eu agora acho que faz sentido eu destacar. Note que esse pronome, tudo, faz referência a tudo o que vem depois. Concorda comigo? Então esse tudo aqui tem valor catafórico, beleza? Maravilha. Tudo que vem a seguir está em vermelho. Olha, paredão quádruplo, com direito a 2 eliminações de uma só vez. Construção de uma casa de vidro no famoso shopping carioca para dar a chance de um dos 5 primeiros eliminados retornarem ao programa. A intervenção de Pedro Bial, coitado, apelando para os participantes curtirem a vida dentro da casa. É por causa desse curtir a vida dentro da casa que aconteceu o que aconteceu agora há pouco, hein? No BBB 12, mas deixa quieto, etc. Por que eu coloquei tudo isso em vermelho? Eu coloquei tudo isso em vermelho para você perceber que todas essas orações, todas essas que estão separadas pelo ponto e vírgula, observe, todas essas expressões separadas pelo ponto e vírgula são expressões semelhantes sintaticamente. Consegue perceber isso? Sim ou não? Espero que sim. Lembra que eu falei sobre paralelismo sintático? O que seria paralelismo sintático? É quando você tem expressões sintaticamente semelhantes repetidas. Pessoal, normalmente vem numa enumeração. Isso aqui é ou não é uma enumeração? É claro que é uma enumeração. Normalmente o paralelismo vem numa enumeração, ok? Beleza? Maravilha. Agora, para fechar bonito, vem aí, o BBB 11 entrou para a história como um dos programas mais abjetos e desprezíveis da televisão brasileira. Espere para ver o BBB 12 em janeiro. Já está assistindo? Olha aí, pessoal. Esse texto, obviamente, é um texto bastante engajado, pesado em certos momentos, porque a tese do autor desse texto é realmente de negativar, de fazer com que esse programa não seja visto. Esse engajamento é todo perfilado por quê? Por argumentos convincentes, ok? Agora, vem aqui comigo. Pessoal, você deve estar estranhando. Poxa, o Pestana é maluco, né? O Pestana acha o quê? Que vai mudar o mundo falando isso? Na boa? Aqui entre nós? Eu escrevi o texto, mas escrevi pensando do ponto de vista diferente do meu. Porque eu mesmo, de vez em quando, assisto ao Big Brother. Eu não tenho esse problema tanto como o autor do texto. Beleza? Mas isso é para mostrar a você o seguinte: você pode defender uma tese que não seja a sua verdade de maneira tão convincente como a tese de uma pessoa que, por exemplo, foi o autor desse texto. Tudo bem, eu escrevi, mas finge que não sou eu, tá certo? Até porque eu não concordo muito com ele. Ele pode convencer a pessoa da maneira como ele quiser, concordando com aquilo ou não. A minha verdade pode ser defendida com bastante argumentação, mas eu também posso me passar por uma pessoa como essa, que simplesmente quis arreliar esse programa, tá certo? Antes de terminar essa aula, que foi bastante interessante, de coesão e coerência, eu quero falar um negócio com vocês, ok? Então acompanha com atenção o que eu vou falar. As principais bancas de concurso, como por exemplo, vamos lá, Sesgran Rio, ESAF, CESP-UNB, FCC, essas bancas costumam trabalhar muito coesão e coerência. Muito. Principalmente conjunção. Principalmente. Outro detalhe. Pronome relativo. Então, se eu fosse você, na boa, se eu estivesse na sua posição, estudando,
eu passaria várias vezes esse vídeo para que você fixasse o que é coesão e o que é coerência. Se eu fosse você, por exemplo, eu entraria em alguns sites para você poder fixar com exercícios essas informações. Por exemplo, eu trabalho no EVP e trabalho no Estratégia Concursos. Esses dois sites, que são parceiros, trabalham em cima de exercícios, seja através de videoaulas como material escrito. Eu não estou aqui fazendo jabá, tá certo? Mas estou incentivando você a pegar qualquer tipo de material desses dois sites para você poder exercitar, para você poder enxergar aquilo que, a princípio, é difícil. Ah, a língua portuguesa é complicado. É complicado se você não treinar. É complicado se você não exercitar. Por exemplo, primeiro dia na academia. Primeira semana você vai ficar todo dolorido. Ah, vou desistir porque eu estou doloridinho. Não, você não vai fazer isso. Você vai insistir na semana seguinte, vai pegar mais levinho, daqui a pouco o seu músculo começa a acostumar. O cérebro é a mesma coisa. Você precisa se incentivar. Eu estou aqui para isso, obviamente. A aula costuma ser dinâmica, eu costumo dar os bizus, exatamente aquilo que você precisa para acertar uma questão na prova, mas você precisa se incentivar. Você precisa querer e estudar bastante, fixar as informações. Nós estamos aqui para ajudar vocês, beleza? Então, o papel do professor é esse, despertar em você o interesse pelos estudos. Espero que você veja bastante esse vídeo de coesão e coerência, porque esse é o grande barato das provas. Beleza? Tranquilo? Fica aqui a dica, revise as informações e, olha aí, ó, conjunção, pronome relativo, tem que estar no sangue, meu camarada. Safo? Até a próxima aí, pessoal. Um abraço.